Olá, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa videoaula referente a cálculo de material do nosso projeto para confecção de divisória. Então, eu vou ensinar como você fazer calcular o material. Antes, vocês vão ver, vocês vão fazer um projetozinho, desenhar, porque isso é importantíssimo. Senão não tem como calcular o material. Até tem, mas a probabilidade de você errar é muito grande. Então, eu quero começar falando sobre o preço de mão de obra. Isso aí vai variar de acordo com o que cada um acha que o seu trabalho vale. Mas eu vou dar uma estimativa de mais ou menos, nós estamos em dezembro de 2019 e atualmente o preço do metro quadrado varia entre 20 e 30 reais, o preço do metro quadrado. No caso de 10 metros quadrados é o mínimo que se cobra. Tipo, se você pegar um projetozinho que tem 5 metros quadrados, lembrando que metragem quadrada é comprimento da divisória vezes altura. Metragem quadrada, comprimento da divisória vezes altura. Então vamos supor que vocês peguem um projeto que seja 5 metros quadrados. Vocês não vão cobrar 100 reais, porque eu acho que é muito pouco, mas aí fica a critério de vocês. Então a média, vamos calcular aí que seja 20 reais o metro quadrado, é o que eu falei, varia 20, 25, 30. Então nós vamos cobrar um mínimo de 10 metros quadrados. Então se você pega um projeto que tem 5 metros quadrados, você vai colocar 10 metros quadrados, ou seja, você vai cobrar 200 reais sobre aquele projeto. 3 metros quadrados, 200 reais. 8 metros quadrados, 200 reais. 10 metros quadrados, 200 reais. Se você fizer com base em 20 reais o metro quadrado, você pode, que é o que eu estou falando, você pode cobrar mais, pode cobrar 25, 30, enfim, quanto você achar que vale o seu trabalho. Resta saber se você vai conseguir fechar. Depende, geralmente quando o cliente é antigo, que o cliente não é cliente de primeira vez, ele já conhece o seu serviço, ele até paga mais, porque ele conhece, sabe que você trabalha direitinho, não vai dar calote nele, enfim. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, sempre quando vocês forem dar um orçamento, sempre vai no local para ver, nunca dá orçamento por telefone. Por quê? Porque geralmente vocês dão um orçamento por telefone, chega lá, é tudo diferente. O acesso é complicado, a colocação vai ser complicada, a placa não vai subir, a placa não sobe de elevador, a ferragem não sobe de elevador, não entra no elevador. Aí vamos supor que seja 30 andares, aí você deu um preço, aí vai chegar na hora, as placas, o material não entra no elevador, você vai subir 30 andares de escada cobrando aquele mesmo preço? Quer dizer, não tem como, né? Então sempre verifica o local, antes de dar preço, vai no local, vê acesso, dificuldade de acesso, elevador, se cabe no elevador, se passa viga no meio, enfim, porque tem alguns projetos que são complicados. Você pensa que é uma coisa, chega lá é outra, aí o cliente vai querer que você faça pelo preço que você deu por telefone, enfim, aí você vai ficar numa situação complicada. Então faça isso, sempre dá uma olhadinha, vê como é que tá, como é que tá bom? É isso. Então vamos ao a videoaula de como calcular material. Bom, dando início aqui a nossa videoaula de como calcular material, eu vou dar um exemplo aqui de uma divisória. Vamos supor que essa divisória ela tenha de largura 3,60. Então sempre tem que desenhar para calcular o material. Não dá para calcular, fica muito mais difícil você fazer o cálculo de material sem o desenho, muito mais difícil. Então vou fazer aqui, 3,60 é o nosso comprimento, a largura da divisória, e a altura 2,10 m, 2,11 m, para ser mais preciso, que é a altura da placa. A altura, ela não vai até o teto, que é o nosso caso aqui. Então, já sabemos que cada placa ela tem 1,20 m, 1,20 m, então 1,20 m na realidade vai dar 3 placas aqui, de 1,20 m, 1,20 m, e aqui nós temos uma porta também, não podemos esquecer que temos uma porta. Então por isso eu faço sempre a porta
da placa. Por quê? Vou explicar aqui para vocês agora. A porta tem 80. Então isso aqui seria a porta. Então, se eu tivesse comprado 2 placas e uma porta, eu estaria precisando de 40 centímetros aqui para completar a minha divisória. Então, para eu completar esse pedacinho de 40 centímetros, eu teria que comprar uma placa inteira para tirar 40 centímetros para colocar aqui. Então, por que eu sempre faço a porta da divisória? Porque sempre, tipo, eu comprei 3 placas, eu cortei a minha porta e aí sobrou os 40 centímetros para fazer essa que a gente chama de boneca. Boneca é essa emenda aqui. Tem outras pessoas que chamam de bacalhau, mas no nosso meio chama-se de boneca. Então essa bonequinha de 40 centímetros saiu de uma placa que tinha 1,20 m. Então eu economizei aqui, pelo fato de ter feito a porta da divisória, eu economizei uma placa, porque se eu tivesse comprado 2 placas e uma porta de 80, eu ia precisar comprar mais uma placa para tirar esses 40 centímetros. Então ia encarecer bem o meu projeto, porque eu teria que comprar mais uma placa. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem aqui uma divisória de 3,40. Então a mesma situação. Eu tenho aqui uma porta de 80. Eu tenho uma placa de 1,20. Geralmente a gente faz o cálculo aqui, ó. Eu vou pegar 3,40 menos 0,80, que é a porta, e menos 1,20. Aqui vai ter mais uma placa de 1,20. E aqui vai ficar faltando um pedacinho de 20 centímetros. Somando aqui, ó, 2,40 com mais 20, 2,40, 2,60, com mais 80, vai dar os 3,40 lá. Vou somar aqui, ó. 1,20 mais 1,20, 2,40, mais 80 da porta, 3,20, mais 20 dessa boneca aqui, fechou os 3,40. Mais uma vez aquele caso, se eu tivesse comprado a porta separado, eu teria que comprar mais um pedaço aqui, mais uma placa, para tirar 20 centímetros para completar aqui. Mas aqui no caso eu comprei 3 placas, então da placa eu fiz a minha porta de 80 e ainda sobrou 40 centímetros, porque a placa é 1,20, né? E aí desses 40 centímetros eu tirei os 20 centímetros da boneca aqui e fechei o meu projeto. Então tem que ver sempre essa forma. Eu, pelo menos, agora fica a critério de cada um. Eu sempre fiz porta de placa, porque sempre quando surgir esse tipo de situação, a gente consegue fazer essa boneca que falta da placa, não precisa comprar mais uma placa para tirar isso. Então agora nós vamos calcular aqui. Então painéis, nós usamos 3 painéis. Vou fazer esse do 3,40, tá? 3 painéis. Vou fazer mais para cá. Deixa eu colocar aqui. 3 painéis. Vou colocar aqui embaixo. Fazer esse exemplo do 3,40 aqui. 3 painéis. Painéis e placas é a mesma coisa. Painéis. 1, 2, 3. Guia. Que são as guias que eu já tinha falado, que a gente usa a guia funda. E aí a guia vai ser porque a guia tem 3 metros. Então eu tenho aqui 1, 2, 3. Aqui, por ser 2,10 metros, 2,11 metros de altura, vai me sobrar 80 centímetros. Não é isso?
80 centímetros, 3 metros menos 2,11, 3 menos 2,11, 89 centímetros. Então, desses 89 centímetros que sobrou dessa guia aqui, porque eu tenho aqui 2,11, aí a minha guia tem 3 metros, sobrou 89 centímetros. Aí eu vou complementar aqui, ó. Eu usei uma guia aqui de 3, aí com esse 89 centímetros que sobrou, eu vou botar um pedacinho aqui, e depois eu vou botar um pedacinho aqui, 3 metros mais um pedacinho aqui, de 40. E um pedacinho de 40 que eu vou tirar dessa sobra aqui, dos 3 metros aqui, que eu cortei aqui, porque minha altura é 2,11, ela tem 3 metros, então eu cortei aqui, e desse pedaço eu fiz um pedacinho para cá e um pedacinho para cá. Aliás, aqui não tem pedacinho nenhum, porque aqui é a porta. Aqui eu tenho, mas aqui não, aqui é a passagem da porta. Então, na realidade, aqui eu só vou usar a guia daqui para cá. Então, é 1,20 com 1,20, 2,40, mais 20 aqui, 2,60. Então, a minha guia aqui embaixo vai ter 2,60. Mais 3 guias, no caso. E aqui, travessa. Sempre que colocar a porta sempre presa com travessa. Não é presa com guia, sempre travessa. Então, uma travessa, 2 travessas, 3 travessas, 4 travessas. Então, 4 travessas. A guia eu esqueci de colocar aqui. Então, 3 guias. 3 guias superiores. Ou funda. Que é aquela que eu já tinha dito lá, que é aquela que é mais compridinha, tem uma altura maior, e é melhor para a gente fazer a nossa colocação, que ela te dá mais uma margem. Se você pega uma parede fora de prumo e alguma coisa assim, ela vai te ajudar, melhor do que a outra que é muito curtinha. Então, 3 guias superiores, 4 travessas, travessas também, tanto a travessa quanto a guia superior com 3 metros. Eu uso sempre com 3 metros porque a travessa eu poderia até usar menor aqui, existe acho que com 2,15, mas eu prefiro comprar com 3 metros, por quê? Porque com 3 metros ela vai me dar uma sobra e eu posso usar em alguma coisa, alguma outra parte que faltar. Então, temos aqui também o jogo de batente, que é em volta da porta, a fechadura, sempre uso fechadura Volga, porque essa é mais fácil a colocação, Volga tubular. Essa fechadura é que geralmente lá no teu fornecedor de divisória vai vender sempre eles já sabem que é tubular, para divisória é tubular, mas eu prefiro comprar sempre da Volga, porque a Volga eu acho a instalação mais descomplicada, é mais fácil. Então aqui a mão de obra, vocês vão calcular a mão de obra de vocês, e aqui o frete é o transporte. Então isso tudo tem que ser calculado, tá? Painel, as travessas, guias superiores, o jogo de batente, dobradiça, fechadura, mão de obra e o frete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com requadro, que já está aqui dentro. Não esquecendo do requadro, colocar sempre o requadro, tá? É que eu não escrevi aqui, mas eu vou escrever aqui, ó, requadro. Que aí nós já sabemos que o requadro nós usamos mais 2 guias superiores para fazer o requadro, que é a moldura da porta, que vai em volta da porta. Porque o requadro em si ele é muito fininho, e às vezes se você fizer um corte menor na porta e tal, com a guia funda você pode corrigir, e com o requadro não tem como corrigir. E aí você soma tudo, dá o teu somatório, não esquece da mão de obra, e você fornece o orçamento para o cliente. Você faz um orçamento direitinho, bonitinho no computador, pode botar uma logomarca, se você tiver, enfim, pode botar um CNPJ, se você tiver, bota todos os dados, aí você faz o orçamento, se você quiser fazer uma coisa formal, né? Agora, se você quiser trabalhar
sem ser formal, assim, dando preço para o cliente, enfim. Eu não sei qual vai ser a sua relação com o cliente. Se você vai pegar sinal, se você não vai pegar sinal. Eu costumo pegar sinal, justamente para facilitar, né? Para você não ficar empatando dinheiro e, enfim. Eu costumo trabalhar com sinal. Tem cliente que não gosta de pagar sinal não, mas aí você fica a critério de vocês. Se vocês acharem que devem fazer sem o sinal, tudo bem. É isso. Então isso aqui é a aula de como fazer, sempre fazer esse projetinho, esse desenhozinho, que fica mais fácil na hora de calcular o material. A gente vê que as placas, vê a porta, vê o requadro da porta, vê as guias, as travessas. E é isso. Vamos ficando por aqui. E essa é mais uma videoaula. E a próxima vai ser a montagem. Vou mostrar para vocês, vou fazer a videoaula da montagem desse projetozinho aqui de 3,40. Se eu não me engano é 3,40 a medida que eu peguei lá, que eu vou fazer a montagem para vocês, a videoaula, tá bom? Um abraço a todos e fico por aqui. Até a próxima videoaula.